Então, pessoal, a partir da etapa de definição do escopo, definição do contexto, né, do ambiente interno e externo da organização e do critério, né, dos critérios de processo de riscos, a gente inicia a fase que talvez seja a mais importante ou a mais delicada em relação ao processo de gestão de riscos, que é o processo de avaliação de riscos. E esse processo, ele é global e ele considera três subfases, digamos assim, né? Que é a identificação dos riscos, a análise dos riscos e a avaliação dos riscos, conforme vocês podem ver na figura aqui à esquerda. Então, a norma fala que convém que o processo de avaliação de riscos seja conduzido de uma forma sistemática, iterativa e colaborativa. Lembra que a gente falou isso lá no início? Então, as pessoas precisam participar com diferentes conhecimentos, com diferentes backgrounds no assunto, né, que está sendo onde o risco está sendo avaliado conforme o objetivo que a gente também discutiu lá na frente, né? Ah, então é isso. A partir daí, a gente começa a falar um pouquinho mais da identificação dos riscos. O propósito da identificação de riscos é encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance seus objetivos. Então percebam que as pontas estão começando a se juntar, né? Então aqui a gente está identificando os riscos, reconhecendo, descrevendo, sempre em relação ao alcance dos objetivos, também em relação à percepção de outras partes, né, de outras partes interessadas, com diferentes opiniões, enfim. E aí convém, segundo a norma, que a organização identifique os riscos, independentemente de suas fontes estarem ou não sob seu controle. E aí eu volto novamente àquela questão do risco de câmbio, né, que está absolutamente fora do controle de qualquer organização. A não ser que a gente esteja falando do Banco Central, está fora de qualquer outra organização. E aí, pessoal, nós já entramos na sequência, depois de identificados todos os riscos, né, como foi dito agora há pouco, aqueles que podem ser controlados pela organização, aqueles os quais a organização não detém nenhum tipo de controle, a gente entra na análise de riscos. E o objetivo da análise de riscos é compreender a natureza dos riscos e suas características, né, incluindo o nível de risco onde for apropriado. Então, a análise de riscos envolve a consideração detalhada de incertezas, fontes de riscos, consequências ou impactos, né, probabilidade de ocorrência de cada um desses eventos de risco, cenários, controles se existem ou não e a sua eficácia. E aí, nesse sentido, nessa análise, a gente tem que ter claro em nossa mente que um evento ele pode ter múltiplas causas, né? E também consequências que podem afetar múltiplos objetivos. Então, pensa, por exemplo, num acidente de avião, né? A gente sempre escuta que um acidente de avião não tem uma única causa, né? O encadeamento de causas. Ou, por outro lado, eventualmente se a gente já faz uma gestão de riscos, né, já está sistematizada, já está bem madura dentro de uma organização, talvez a solução de um risco que foi identificado lá atrás se torne outro risco em um novo risco, na verdade. Então, por exemplo, a gente está falando de risco operacional e, eventualmente, um processo tem muitas falhas, né? O processo que é feito de forma manual tem muitas falhas. E aí decide-se ou comprar um equipamento para diminuir, né, a intervenção humana no processo, ou se desenvolver um sistema, por exemplo. E aí o sistema não existia antes, né, ele passou a existir dentro da organização. Então, você precisa começar a identificar novos riscos. Por exemplo, o sistema saiu do ar, né? Então a gente acaba tendo um novo risco. O sistema está indisponível para os seus usuários. Então, temos aí o surgimento de um novo risco. Então ela pode ter, né, essa análise pode ter vários graus de detalhamento e de complexidade, dependendo, obviamente, do propósito da análise, da disponibilidade e confiabilidade da informação e dos recursos disponíveis para que ela seja feita. Além disso,
a análise de riscos ela fornece uma entrada, né, um insumo, um subsídio para avaliação de riscos, para que possa se tomar decisões sobre o seu risco necessita ser tratado e como ele vai ser tratado e sobre a estratégia e os métodos mais apropriados para o tratamento de riscos, né? Então esses resultados eles propiciam um discernimento para as decisões, uma orientação para as decisões, em que escolhas estão sendo feitas e as opções envolvem diferentes tipos de nível de risco. Então, por exemplo, se a organização definiu uma tolerância, né, ao nível de risco acima de muito alto ou, né, passando de um sarrafo definido, por exemplo, como médio, intermediário, o que quer que seja, os riscos que estiverem, né, analisados e estiverem acima desse risco, eles precisam eventualmente serem tratados, tá joia? E aí, por fim, a gente entra no último ponto, né, que é a avaliação de riscos. Então, o propósito da avaliação de riscos é apoiar decisões. Ou seja, lá na análise de riscos, a gente tem um raio-x do risco, né? Nós conseguimos ter exatamente em que nível de exposição, né? Por exemplo, uma operação de uma determinada organização se encontra. E essa avaliação de riscos, ela envolve a comparação desses resultados da análise de riscos com os critérios de risco estabelecidos para determinar onde é necessária a ação adicional ou não, né? O nível de tolerância ao risco. Adequadas, né? Já com alguma informação em relação aos nossos riscos. Então, pode ser que a gente decida não fazer mais nada, que a gente passe, né, a considerar as opções de tratamento dos riscos que foram identificados, analisados, né? Pode ser que a gente precise fazer análises adicionais para entender melhor o risco, as suas origens, né, seus efeitos, enfim. Pode ser que a gente mantenha os controles existentes, caso e o que a gente vai ver, né, caso os riscos residuais estejam no patamar que, né, a organização entenda como sendo aceitável, ou que, na pior das hipóteses, que a gente reconsidere, né, os nossos objetivos em relação aos quais os riscos estão associados. Tá joia, pessoal? Então a gente fica por aqui em relação a essa parte do curso. Um grande abraço a todos.